Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando o conteúdo que nós vamos ver nesse curso sobre CNV para educadores. Para isso eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou estar apresentando em linhas gerais esse conteúdo. Então a gente está agora aqui na introdução do curso, de CNV para educadores, e em seguida a gente vai estar vendo os fundamentos da CNV. Nesses fundamentos a gente vai estar vendo uma introdução à comunicação não violenta, onde eu vou estar falando o que é a comunicação não violenta, de onde surgiu esse nome, quem foi que criou este processo, como é que funciona essa ideia de comunicação não violenta e assim por diante. Em seguida a gente vai estar vendo os pressupostos da CNV, que é um conjunto de ideias que sustentam, essa forma nossa de pensar e de agir. Então a gente vai estar vendo aí quais são as crenças basais para que a gente consiga se manifestar no mundo com esperança, com essa vontade, de viver uma vida com mais respeito, com mais paz, com mais acolhimento. E aí a gente vai estar falando sobre quais são as crenças básicas da CNV. Em seguida eu vou estar trazendo uma ideia do que seria uma educação não violenta, Isso vai direto já ao assunto dos educadores. Então eu vou estar mostrando que existem formas da gente promover mudanças de comportamento e que existem formas que promovem educação e outras formas que promovem um tipo de educação que a gente chama às vezes de educação, mas que a gente vai ver que é muito mais um condicionamento, que é muito mais um adestramento do que uma educação de verdade. E a gente vai ver essa diferença de como é que uma educação pode surgir sem uso de punição nem recompensa. Esse é um dos temas principais aí da educação não violenta. E a gente vai estudar bastante aí como é que a comunicação não violenta tenta promover a educação, Para mim, a comunicação não violenta é uma proposta de educação, E eu vou estar explicando também mais neste item. Bom, depois disso a gente vai ver noções básicas. O que são essas noções básicas? É todo o conteúdo que vocês poderiam acessar se vocês, por exemplo, lerem o livro Comunicação Não Violenta. Neste livro, Comunicação Não Violenta, a gente vai ver que tem uma série de ferramentas, de recursos que a gente pode usar para melhorar a nossa conexão com a gente e com as demais pessoas, Então a gente vai falar bastante sobre empatia, sobre observar as pessoas sem julgar, sobre compreender necessidades, compreender os nossos sentimentos, desenvolver um vocabulário sobre sentimentos e necessidades, perceber escolhas que nós precisamos fazer, o que nós fazemos, e outros aspectos da comunicação não violenta. A diferença, a diferença de vocês pegarem o livro e ler, e estudarem aqui o que eu vou estar trazendo, é que eu vou estar trazendo exemplos voltados à educação, para que a gente possa, orientar esse nosso estudo para uma área que está relacionada a esse curso, Em seguida, nós vamos ter o que eu estou chamando de noções intermediárias. Essas noções intermediárias, elas não são, assim, parte explícitas do processo que o autor, do livro Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg, não são partes explícitas do processo do Marshall, mas são coisas que eu fui descobrindo e elaborando ao longo desses 5 anos aí que eu estou trabalhando com comunicação não violenta e desenvolvendo aí esse conhecimento com outras pessoas. Então eu vou estar trazendo aspectos para a gente conseguir sair de uma visão mais mecanizada, vamos chamar assim, que é aplicar regras. Então eu vou estar tentando mostrar como a gente pode não necessariamente aplicar regras, mas realmente passar a compreender as coisas sob um olhar diferente, Não se trata, a CNV não se trata de decorar regras, se trata de adquirir uma compreensão de qualidade de vida, de qualidade de convívio, de como viver bem com as pessoas. Então essa compreensão sistêmica que está além de só pontual ali do que aconteceu, por que eu estou falando aquilo, por que a pessoa falou aquilo para mim, é o que a gente vai tentar semear aqui neste nosso tópico sobre noções intermediárias. Então, praticamente, assim, todas essas demais questões aqui, de observar sem julgar, de olhar sentimentos, a gente vai estar fazendo, assim, uma ampliação e vai procurar enxergar o que está por trás dos meus sentimentos, o que está por trás daquela necessidade lá que eu enxerguei, e assim por diante. E à medida que a gente vai fazendo esse processo de olhar
pontos que eu não estava identificando, em algum momento aqui eu vou estar trazendo essa visão sistêmica das relações, né, dos conflitos e da responsabilidade. Uma visão sistêmica de responsabilidade, que a gente está chamando aí de corresponsabilidade, né? Então, nessas noções que eu estou chamando de intermediárias, a gente vai estar vendo, assim, aspectos bastante interessantes para a gente sair de uma visão imediata do conflito e perceber variáveis que a gente precisa levar em consideração na hora de abordar um problema, um conflito com alguém. E a gente vai estar também aprofundando e saindo apenas de um vocabulário de sentimentos, vocabulário de necessidades, que são coisas que a gente pode ver no livro, né? A gente tem listinhas de sentimentos, de necessidades no livro da CNV, e eu vou estar mostrando como essas coisas estão interconectadas. Então eu saio da listinha, eu vou para um mapa, né? Eu vejo essas interconexões dos sentimentos, interconexões das necessidades. E aí eu também depois, a gente vai chegar nessa parte que eu chamei de noções avançadas. Nessas noções avançadas, eu vou estar trazendo como é que a gente percebe a síntese, né? Então a gente sai, digamos assim, desenvolvendo um vocabulário e depois a gente percebe a essência. Vai vendo assim, olha, cada vez que eu reajo de uma certa forma, existem sentimentos e emoções ali basais e elas estão me dando informações. Então a gente pode perceber assim, começar a perceber que quando eu tenho esse tipo de sentimento aqui, na verdade é isso que eu quero, né? E eu vou me compreendendo a um ponto em que eu vou conseguindo mapear os sentimentos mais fundamentais que realmente importam para mim, as necessidades que realmente importam para mim, para o outro, né? E a gente pode agir de uma forma cada vez menos mecânica e cada vez mais consciente do que é importante para as pessoas. Porque uma das coisas principais da comunicação não violenta é que a gente coloque a nossa consciência no que importa. O que importa para mim, o que importa para o outro, como é que a gente cuida mais uns dos outros, né? Então, esse é o objetivo, assim, como se a gente conseguisse enxergar uma visão que eu chamo de fractal, né? Que é perceber que um pedacinho do todo tá ali naquele pedacinho. Eu tenho todo, mas se eu olhar para um pedacinho, eu enxergo o todo, né? Essa é a visão do fractal, né? Então, é mais ou menos isso, é perceber o pedacinho dos sentimentos que estão ali em mim, no outro, e a gente começar a se identificar como ser humano. E perceber que a gente está nesse contexto de conexão, de interdependência, né? Bom, chegando aqui nas noções avançadas, eu vou estar trazendo alguns princípios que já são, assim, modelos para mim, né, de como eu costumo pensar. Então, tem alguns princípios aqui. Primeiro, eu vou buscar a minha humanização, depois eu vou tentar promover a humanização, né? E eu vou entender o poder da minha autoempatia. Eu vou estar trabalhando também como parar de se culpar, né? Porque, assim, se nós queremos promover, se a gente quer trabalhar a comunicação não violenta, ela é um autoconhecimento também. Então, antes da gente querer levar a comunicação não violenta para os outros, inevitavelmente, a comunicação não violenta, ela parte da gente. Então, a gente vai começar com o autocuidado, né? E aí, essas noções avançadas aqui eu vou estar trazendo práticas, eu vou estar trazendo exemplos, né, de como é que a gente faz esse autocuidado. Como se valorizar mais. E aí, depois, a gente vai para o outro. Como é que eu paro de culpar o outro e começo a convidar o outro para assumir responsabilidade comigo, em vez de culpar? Onde está a diferença de culpar e convidar o outro para assumir uma responsabilidade? E tudo isso a gente vai estar vendo o que é mais efetivo, o que não é mais efetivo aqui no início, né? Vendo o fundamento da educação não violenta. A gente vai perceber por que é importante eu abrir mão de motivar pela culpa e querer envolver a pessoa em uma responsabilidade livre, que a pessoa assume pela voluntária, né? A pessoa assume por vontade própria, por reconhecimento de que aquilo é importante para ela também, né? Que isso é uma das coisas básicas aí da comunicação não violenta. É o que me motiva a agir para cuidar do outro, né? A gente precisa tomar consciência de que a nossa realização pessoal depende desse cuidado, desses vínculos, da relação comigo e com o outro, né? E com o grupo, com a comunidade. Então, esses são assuntos que a gente vai estar abordando.
E aí tem alguns paradoxos interessantes que é, se a minha necessidade é educar, a estratégia é amar. Eu vou estar trazendo assim, alguns paradoxos para a gente aprofundar. Tem algumas coisinhas aqui que ainda abordam um pouco do livro da comunicação não violenta, né? 4 respostas para atitudes que eu posso não gostar, como é que eu posso reagir com o outro, né? Agora tem outros itens aqui que eu trago assim da minha vivência, como é que eu tomo parte no problema e na solução. E aqui um princípio que eu desenvolvi, que eu vou estar aprofundando com vocês também, que é como é que pode ser a minha postura usando a comunicação não violenta, né? Onde é que está o meu limite? Até que ponto que eu preciso usar a comunicação não violenta aqui? Até que ponto que eu preciso mudar minha abordagem? Será que eu preciso abrir mão da comunicação não violenta? Será que? Né? Então, todas essas coisas a gente vai estar aprofundando aí nessas noções avançadas. E, por fim, a gente entra nessa aplicação da comunicação não violenta em ambientes educacionais. E percebam que a gente fez todo um percurso antes de amadurecimento, de uma compreensão sobre uma forma de pensar, sobre uma forma de comunicar, sobre uma forma de resolver, de enxergar as coisas para além dos conflitos, para além dos julgamentos, e a gente desenvolver ferramentas para o autocuidado, e só então que a gente vai estar trazendo a aplicação da CNV em ambientes educacionais. Ah, mas se eu quiser pular para essa parte, pode pular, né? Talvez alguma coisa não faça tanto sentido. Eu indico que vocês procurem olhar todo o conteúdo que a gente vai estar trazendo, porque ele existe, isso aqui é como se fosse uma árvore de habilidades. Para mim é uma árvore de habilidades. Eu começo lá em cima para que eu crie sinapses, para que eu crie uma compreensão mínima para entender o aprofundamento que a gente vai estar fazendo. Então, se isso aqui é uma árvore aqui, a gente começa a base da raiz, né? Daí a gente vai descendo e cada vez vai aprofundando mais, né? Dessa raiz aqui. Então, a aplicação em ambientes educacionais, a gente vai estar vendo desde a parte mais do indivíduo, do educador, né, que vai estar ali vivendo a CNV pontualmente. Então, como é que a gente corrige alguém usando a CNV? Como é que funciona esse ciclo de acolher, esclarecer, encaminhar a pessoa, acompanhar, né? Conectar com a pessoa, contribuir com a pessoa, né? Como é que a gente pode usar a comunicação não violenta para mediar ou resolver, promover alguma resolução de conflito, uma reconciliação. E por fim, a gente vai estar vendo, em roxinho aqui, itens que são como se fossem assim, para a gente desenvolver dispositivos, uma estrutura que favoreça a humanização. Tudo isso está dentro ainda do contexto de humanização, que a gente colocou aqui, CNV para humanizar, e são metodologias, ferramentas que a gente considera aí as mais avançadas. A gente está trabalhando aí com universidades, com escolas, e esse é o assunto que a gente tem de mais importante para promover respeito, equidade, né, inclusão. Tudo isso a gente vai estar promovendo aí com essas práticas que a gente vai estar trazendo para vocês. Então a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer um diagnóstico para a gente saber o tipo de intervenção apropriada para a gente fazer aqui para promover a humanização. Vamos trabalhar alguns cenários desafiadores que alguns professores e educadores possam enfrentar. Vou trazer também aqui a metodologia de círculos restaurativos e de construção de paz, que é um processo aí que usa a comunicação não violenta como filosofia para resolver conflitos coletivos. E vou estar trazendo também aqui esses itens, né, que são rodas, CNV em rodas, como é que a gente pode promover a comunicação em rodas. A gente tem uma formação exclusiva aí para esse assunto, mas vou estar trazendo também uma visão geral e alguns exemplos para vocês poderem praticar. Vou apresentar para vocês um projeto de humanização desses ambientes educacionais. Vou trazer algumas formas aí para promover a CNV nos ambientes, por exemplo, com jogos, com músicas, com atividades lúdicas, né? Enfim, vou estar trazendo então uma série, botei aí o X ali, que ainda não está bem definido para mim, mas é em torno de pelo menos umas 5 formas diferentes da gente estar
promovendo a comunicação não violenta em ambientes educacionais. E vou estar falando também sobre metodologias de ensinos que estão relacionadas à CNV, porque a gente sabe que a comunicação não violenta ela não é uma metodologia de ensino formal, né, que vai estar trazendo o conhecimento formal, que é avaliado pelo MEC ou coisa desse tipo, né? Mas vou estar mostrando que existem metodologias que estão alinhadas, né, à filosofia da CNV, em algumas partes pelo menos. E por fim, a gente vai estar promovendo e desenvolvendo uma rede de humanização da educação, e a gente vai estar convidando as pessoas que estiverem concluindo esse curso a integrar essa rede para a gente se apoiar, né? Porque na CNV, um dos objetivos principais da comunicação não violenta é a gente desenvolver uma forma de criar vínculos. E quando a gente cria vínculo, nessa intenção de cuidar mais da gente, do outro e da comunidade, né, naturalmente são formadas as redes, né? O CNV em Rede, nosso projeto, ele surge nessa intenção de fomentar a criação de redes de comunicação não violenta para transformação social. Então, esses aí são os conteúdos que a gente vai ver nesse curso. Eu acho que vai ser um curso bem legal, espero que vocês possam acompanhar até o final. E vamos lá! Na próxima atividade a gente vai ver a introdução à comunicação não violenta. Até breve!